nessa casa, na pequena rua do bairro Rosa Elze, do município de São Cristóvão, da Grande Aracaju, que moram Maria Lourenço e Getúlio de Jesus, com seus filhos Natanael e Samuel. Maria Lourenço é que começou essa história de querer, essa vontade em querer conhecer os parentes, em querer ter contato com todos eles desde muito tempo. Essa história que ela vai nos contar no vídeo de hoje. E vocês vão ver assim que é muito interessante, porque tudo aquilo que ela pensava começou a ser, de certa forma, absorvido também por outras pessoas da família. De certa forma, então, ela contagiou as outras pessoas. Vamos ouvir então a narrativa, o que a Maria Lourenço, aqui de São Cristóvão, da Grande Aracaju, tem a nos contar sobre como é que começou toda essa sua vontade, que aos poucos vai se realizando, essa vontade em conhecer o seu passado, conhecer os seus antepassados, conhecer as pessoas, os seus familiares. Então, começou com a minha avó, a mãe da minha mãe, a Maria José dos Santos, né? Casada com Zé Domingos. Ela gostava muito de conversar e a partir daí, como eu queria muito bem aos meus avós, eu acho que foi daí que nasceu a curiosidade de saber sobre os pais, né, deles. E especialmente do meu avô, José Domingos. Então, quando ela contava histórias, ia falando nos nomes de cada um, o lugar, e o pouco que eu fui memorizando, eu fui passando para outras pessoas. E eles também gostavam de saber coisas que não sabiam, e eu ficava também na curiosidade de saber mais. Quando eu tinha outra oportunidade, eu tornava a conversar com minha avó e ela ia passando mais dados, relembrando coisas que eu tinha esquecido. Até que um dia eu encontrei uma tia do meu avô, Zé Domingos, filha de Felipe José dos Santos, e ela passou mais informações que ninguém sabia. E aí André também foi cada vez mais se interessando e com o mesmo objetivo, né, de encontrar mais informações, de ir mais longe possível, ou seja, de chegar no tronco da árvore. E ele teve mais sucesso porque ele mexe muito com a internet e descobriu meios de fazer essas descobertas. E aí, pronto, parei aí, já fiquei só de ir recebendo as informações. Olha, eu acho que foi pelo ano de 82, quando eu casei, e não lembro de ter sido antes, eu acho que foi a partir daí, porque quando eu casei, já foi com um primo, que eu lá no estado do Ceará, ele morando aqui em Sergipe, e foi uma descoberta de família também, né? A Maria Domingos, casada com o Rosendo, veio embora para Sergipe e criou a família aqui, e os mais novos não tinham contato, os que nasceram, né, para cá, não tinham contato com o pessoal de lá do Ceará. Então foi uma descoberta. Muitos anos depois, não sei dizer exatamente quantos anos, mas foi depois de muitos anos. Então, a partir daí foi também conversando que tinha outros irmãos também que não tinham contato. E aí foi me dando, né, cada vez mais aquela vontade de saber quem era quem, por que tinham ido embora, para onde, e a gente continuou com esse desejo de reencontrar os parentes. Depois que eu comecei a conversar sobre esses assuntos, aí foi aparecendo mais gente, né? Eu tenho 4 filhos, mas só o André
que tem essa paixão para descobrir, né, sobre os parentes. E aí fui vendo que aqui também, Irmã Gema, Domingos, Paulo, todos tinham a vontade de reencontrar os parentes. Da minha irmandade, acho que só eu mesmo. Aí depois mãe mãe gosta de saber sobre os parentes. À medida que eu ia fazendo as descobertas, descobrindo nomes de parente, de lugar, aí eu ficava empolgada, né? Porque era uma coisa que eu gostava muito, eu queria saber, estava matando a curiosidade. Aí eu comentava com o Domingos, filho de Maria Domingos, né? Em Rosendo, e o Paulo, todos ao redor. Aí eles diziam: como é que você sabe disso? Quem lhe falou? Aí eu acho que ficava sem acreditar, né? Achando boa a conversa, mas ficava sem acreditar, porque era só eu que estava falando. Mas quando começaram a se confirmar os dados, né, do que eu falava, ele lembrava que a Maria Domingos tinha comentado alguma coisa, aí emendava, como quebra-cabeça, né? Vai emendando os pedacinhos. Aí eles viam que era verdade o que eu estava falando. Eu acho que todo mundo tem os dons, né? Uns dons mais desenvolvidos do que outros. Eu acho que isso é uma coisa mesmo dada por Deus, porque uns têm muita vontade, têm aquele prazer, vira até um hobby, né? Enquanto que outros nem ligam, tanto faz saber como não saber, outros até acham melhor nem saber, não quer nem saber. Mas eu não sei, eu penso que esse prazer que eu tinha em saber sobre os antepassados é pelo bem que eu queria e quero ao pessoal, o parente, né? Porque eu queria, porque muitos já faleceram. Eu queria muito bem a minha avó, ao meu avô. Então eu queria ver o rosto daqueles antigos nele. Então eu olhava e perguntava ao meu avô, Zé Domingo, que eu chamava ele de Padim, que eu era só afilhada, né, de batismo. Aí eu perguntava: Padim, como era o nome dele, do seu pai? E com quantos anos ele morreu? Aonde ele morreu? Então eu fazia muita pergunta. E o que eu memorizei é tudo que se sabe hoje. E eu passei para os outros. Tem aqueles que têm esse mesmo desejo, pessoas que estão empenhadas mesmo em descobrir. É muito gostoso quando a gente ama a família, a gente quer conhecer, através dos que estão vivos, aqueles que né, foram de antes. Eu acho que foi de 2000 para cá, quando a minha avó faleceu. Não tenho certeza. Porque eu conversava com ela, ela me dizia muita coisa, a gente foi visitar parentes. Nossa, eu fiquei muito satisfeita, muito contente quando ela me levou para conhecer um filho de Felipe José dos Santos, Manuel Felipe. O Felipe José dos Santos era meu bisavô. Eu fiquei admirada porque faz tantos anos que ele faleceu, tantos anos que ele viveu, e ainda tinha um filho vivo dele. Mas é porque, aí minha avó me explicou, é porque ele casou 2 vezes. A primeira família dele faleceu tudo, que era Maria Rosa, né, da Conceição, Antônia Maria da Conceição, o Felipe José, não, o Domingos José dos Santos. Tinha mais 4 do segundo casamento, do Felipe José dos Santos, que hoje já são todos. Na medida do possível, eu acho que está quase concluída, porque
tem muita coisa ainda para descobrir, mas acho que a maior parte, para mim, já foi descoberta. Que um desejo muito grande que eu queria era descobrir, era saber se o Domingos José dos Santos tinha irmãos. E foi descoberto duas irmãs dele, que é a Rosa e a Antônia. Né? E até eu estava comentando com um primo lá no grupo que eu não sabia que o meu bisavô tinha irmãos, que eu nunca tinha ouvido falar. Nem meu avô mesmo falava. E quando foi agora eu descobri junto com essa descoberta, descobri também um monte de primos, né? E enriqueceu bastante a pesquisa.